Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 12, que diz: Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Bom, queridos, aqui Jesus deixa bem claro que apesar de tudo que ele vinha ensinando aos discípulos, eles não estavam compreendendo boa parte das coisas e muita coisa Jesus poderia explicar, dizer, mas eles não tinham condições de compreender. Era praticamente incompreensível para eles, porque a mente deles ainda não havia digerido tudo que Jesus estava ensinando para eles. Porque a religiosidade judaica, a religiosidade em geral, muitas vezes bloqueia a pessoa de compreender verdades mais profundas. E depois eles teriam que trabalhar isso para ir crescendo em maturidade, em conhecimento do Evangelho. E é importante aqui notar que Deus não ensina o que a pessoa ainda não tem condições de compreender. Se a pessoa não tem condições de compreender, Deus vai ter que deixar isso para um outro momento. Em Marcos capítulo 4, por exemplo, nos é dito que Jesus, com muitas palavras, lhes dirigia a palavra, conforme podiam compreender. Então, de acordo com as condições que eles tinham no momento. Então, é muito interessante isso, que Deus não tem pressa. Se a pessoa está indo na direção certa, se a pessoa tem a vontade de crescer, se a pessoa não está estagnada, não está parada, mas está buscando, está indo adiante, está avançando, ótimo. Deus não tem pressa. A pessoa vai chegar onde precisa chegar no tempo certo. Como diz Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do sol. Então não há pressa. O importante é a pessoa ir caminhando. Então, se você muitas vezes não compreendeu tudo que foi explicado, ou tudo que você leu, ou tudo que você ouviu em uma mensagem, não se preocupe. Aquilo vai sendo semeado e aquilo vai produzir os seus frutos no devido momento. O importante é continuar caminhando, o importante é continuar buscando, o importante é continuar querendo crescer. Porque não dá para ensinar antes do tempo. Não dá para você compreender aquilo que ainda não tem condições. Não adianta você tentar ensinar, por exemplo, física quântica a uma criança de 5 anos. Ela vai ter que ser alfabetizada, vai ter que aprender todas as noções básicas de matemática, depois de física, e assim por diante, até chegar no momento de captar coisas mais avançadas. Então a vida espiritual é da mesma forma. A gente vai captando coisinhas aqui, coisinhas ali, puxando alguns ensinamentos e, à medida que a gente vai progredindo, a gente vai chegar a verdades muito, muito mais profundas. Então, se você se admira de algumas coisas que hoje você aprende, imagine o que você vai estar aprendendo daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se você continuar nessa caminhada. Então, porque as pessoas hoje têm muita noção de magia, elas acham que que já sabem tudo, ou que Deus vai plantar magicamente na cabeça dela todo conhecimento. Não. Há uma beleza nesse trabalhar, nessa progressão contínua, nesse desejar se relacionar com Deus, ouvir a Ele, deixar Ele te ensinando na vida. Isso é maravilhoso, isso nos leva a um amadurecimento, a um fortalecimento. O que você precisa fazer é deixe Deus trabalhar na sua vida. Se coloque na presença dele, para que ele vá te ensinando e você vai crescendo. Isso vai acontecer. Se você se coloca na presença dele, se coloca diante da palavra dele, isso vai acontecer. Basta você buscar, porque Jesus diz, quem busca, acha. É só se colocar na presença dele. E Deus, então, ele não salta etapas, Deus não faz de forma mágica. Ele vai ensinando aos poucos, pouco a pouco, continuamente, à medida que a pessoa vai tendo condições de aprender. Agora, claro que não é o caso aqui dos discípulos, mas há aqueles que ficam estagnados, que param no tempo, que ficam apenas no conhecimento ultra básico, ultra simples e acham que estão sabendo tudo. Não, o Evangelho, queridos, é uma coisa interminável em termos de crescimento.
A palavra nos diz que em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Alguém acha que sabe, tem toda a sabedoria do mundo, que conhece tudo? Não. E se você reconhece isso, então o que você tem que fazer é buscar e reconhece o valor da sabedoria, do conhecimento de Deus, é você a cada dia buscar um pouco mais crescer. Porque aí, quando vierem os momentos difíceis, vierem os grandes obstáculos, os grandes desafios da vida, você vai estar com estofo. Você vai estar com condições de lidar com aquilo de forma muito mais sábia, muito mais leve. Porque o que acontece é, vem um problema, a pessoa não busca, ou busca de forma muito simplória, chega um problema avassalador e a pessoa vem correndo, querendo absorver em poucos dias um conteúdo que ela deveria estar crescendo ao longo de 1, 2, 3 anos. Então, como é que você vai lidar com um problema grave, com uma questão difícil, sem ter todo o aprendizado necessário? E as pessoas ficam querendo que Deus faça mágicas. E quando o trabalhar de Deus é um trabalhar na vida, no caminhar diário. Deus não quer relacionamentos esporádicos. Deus quer um relacionamento de uma aliança, de um viver junto, de um caminhar junto. Então há aqueles que param no tempo, que deixam de buscar, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3, eu, irmãos, não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como criancinhas, como bebês em Cristo. E ele faz uma metáfora, eu lhes dei leite por alimento e não comida sólida, porque vocês não podiam suportar. E ainda não podem suportar, porquanto ainda são carnais, porque há entre vocês inveja e contendas. Então, quantas vezes isso ocorre? Que há tanta sabedoria espiritual no Evangelho, mas pessoas com picuinhas, com contendas, com invejas, com coisas carnais. E como a gente precisa passar disso e avançar para coisas mais profundas. Em Hebreus capítulo 5, o escritor nos diz, sobre tal assunto, eu tenho ainda muita coisa que lhes dizer, mas difíceis de compreender, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Ou seja, as pessoas não queriam estar sempre se alimentando. Ele diz, com efeito, dado o tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres. Olha, e o quanto isso ocorre, pessoal. Quantas pessoas já poderiam ser conhecedoras imensas da realidade do Evangelho, mas, como o texto nos diz, mas tendes necessidade de alguém vos ensine de novo os princípios elementares. E vocês estão se tornando necessitados de leite e não de alimento sólido. Hoje, por exemplo, o que mais as pessoas querem é receber ensinos de autoajuda, ensinos que estimulem a autoestima da pessoa, que a pessoa se sinta melhor consigo mesma. E isso, obviamente, é muito necessário. Só que isso são princípios elementares, são coisas mais simples e a gente precisa ir avançando. Se você recebeu o ensino do Evangelho, que Deus te ama, que Ele é o teu Pai, que Ele deu a vida por você, que Ele te quer, que Ele fez tudo necessário para demonstrar o seu amor para conosco, agora nós temos que avançar para coisas mais profundas. Não ficar meros ensinos de autoajuda. Não, a gente precisa avançar para as realidades grandiosas do Evangelho. E é o que o escritor continua nos dizendo, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática o discernimento para discernir tanto bem quanto o mal. Então a gente precisa ir avançando, queridos, porque quem tem tanta carência, tanta fragilidade, com sentimentos tão desvanecentes, tão frágeis, de uma hora está bem, uma hora está mal, e a pessoa, qualquer coisinha derruba. Isso é por quê? Porque a pessoa ainda é uma criancinha, um bebê em Cristo. E a pessoa precisa ir, o quê? Amadurecendo. Como? Ouvindo a palavra do Evangelho, sendo fortalecida como um bebê. Ela se alimenta de leite, mas se alimentar todo dia de leite, um dia vai comer alimento sólido. Agora, se come leite uma vez por semana, 2 vezes por semana,
ela vai ficar nesse estágio tomando leite, sem crescer, por longos anos. Fraca diante de uma vida tão hostil. O mundo é ou não é hostil? Cada vez está mais hostil, com problemas mais e mais severos. E o quanto a gente precisa da força da palavra. Então vamos nos alimentar todos os dias, para que a gente possa cada vez mais progredindo para alimentos mais sólidos, mais profundos, e a gente vai ver a diferença na nossa vida. Do quanto você vai acordar um dia e perceber, meu Deus, como hoje eu estou muito mais forte, muito mais sábio, muito mais tranquilo diante dos desafios da vida. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.